Naquele ano de 1886, as montanhas áridas do norte do México guardavam segredos e cicatrizes tão profundas quanto seus desfiladeiros rochosos. Entre a poeira e o sol impiedoso, pequenos povoados tentavam florescer, mas a vida ali era uma batalha constante, um duelo entre a resiliência humana e a crueldade do destino. San Miguel, como tantos outros, era um ninho de preconceito, onde a sombra dos Apaches, mesmo distantes, pairava como um fantasma, e onde as verdades mais duras eram sussurradas por trás de persianas fechadas. Longe dos olhos curiosos e julgadores do povoado, em uma cabana modesta aninhada à beira de um riacho quase seco, vivia Paloma Herrera. Aos 23 anos, ela era uma alma marcada, um mosaico de dor e abandono. Seu sangue misto, um legado de sua avó curandeira Apache, esperança e de paz que a vida lhe roubara cedo demais, fazia dela uma estrangeira em sua própria terra. Mas nenhuma cicatriz era tão profunda quanto a da perda recente de seu pequeno. 6. Paloma vivia reclusa, seus dias uma sucessão monótona de silêncio e luto. O sol nascia e se punha. O vento sussurrava histórias de tempos melhores, mas sua alma permanecia imersa em uma escuridão profunda. Seria aquele o seu fim? Ela mal sabia que, para além da dor, o destino lhe reservava uma prova ainda maior. Um teste de sua própria resiliência que a forçaria a confrontar não apenas seus demônios internos, mas também a hostilidade de um mundo cruel. Naquela manhã, o ar parecia mais denso, carregado de uma tensão invisível. Paloma estava nos fundos da cabana, juntando gravetos secos para o fogo, quando o som inconfundível de cascos e vozes masculinas quebrou a quietude do deserto. Seu coração disparou. Quase nunca recebia visitas, e as poucas que vinham eram carregadas de desconfiança ou pena vazia. Ela se encolheu, desejando que a terra a engolisse, mas o som se aproximava, implacável. Seria mais uma afronta? Uma lembrança de seu status de pária. Então, a figura imponente de Ramiro Vasquez emergiu da poeira. O fazendeiro mais rico e influente de São Miguel. Seu nome era sinônimo de poder e crueldade. Seus olhos, gélidos como as noites do deserto, varreram Paloma de cima a baixo, carregados de desdém. Atrás dele, 2 capangas armados, exibindo um sorriso zombeteiro, reforçavam a sensação de ameaça. Ramiro nunca havia se preocupado em esconder seu desprezo pelos que considerava inferiores. E Paloma, mestiça e viúva de um filho sem pai conhecido, era para ele o epítome da degradação. Sua voz, um rosnado frio, cortou o ar. Então a herdeira da bruxa ainda se arrasta por estas terras, não é? Pensei que o luto por sua perda tivesse finalmente a levado para onde devia estar. As palavras, afiadas como facas, perfuraram Paloma, que se encolheu ainda mais, incapaz de erguer os olhos. Ele deu um passo à frente, sua sombra cobrindo a jovem. Dizem que ainda chora pelos cantos, que seu corpo ainda geme pelo leite que não tem para quem dar. Patético. Uma mulher como você, um fardo para si mesma e para a comunidade. Um dos capangas riu, um som áspero que ecoou pela paisagem árida. Paloma sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva, mas permaneceu calada. Que esperança poderia ter contra um homem tão poderoso? O que mais ele queria dela? Ramiro Vasquez, porém, não viera apenas para destilar veneno. Havia um propósito mais sinistro em sua visita. Ele se inclinou ligeiramente, seus olhos fixos nos dela,
que finalmente ousaram encará-lo, cheios de uma desafiadora desesperança. A verdade, Paloma, ele disse, cada palavra carregada de um peso cruel, é que sua presença aqui se tornou um incômodo, um lembrete constante do que consideramos impuro. Portanto, tomamos uma decisão para o seu próprio bem e para o bem de San Miguel. O coração de Paloma congelou. O que viria a seguir? A decisão que ele anunciaria mudaria sua vida para sempre, mas ela mal podia imaginar a verdadeira extensão do abismo que se abria sob seus pés. Um abismo de consequências tão terríveis que a deixariam sem palavras, sem ar, sem qualquer vislumbre de futuro. A fria umidade daquela noite se agarrava à esperança como um sudário, cada gota de orvalho uma lágrima não derramada. Trancada naquela jaula imunda, um eco pálido de sua própria existência. Ela sentia o peso de cada julgamento, de cada sussurro maldoso que a condenava por um vazio que não conseguia preencher aos olhos implacáveis de San Miguel. Seu crime, embora nunca pronunciado abertamente, era a falha em ser a mulher que a sociedade esperava. A recusa silenciosa em aceitar um destino traçado por mãos alheias. Os muros de adobe da vila, que um dia lhe pareceram um abraço, agora se erguiam como uma fortaleza impenetrável, selando-a em sua própria desgraça. A dor da traição. Ele não precisava gritar. O eco de sua sentença ressoava em cada pedra, em cada folha seca. Esperança, você é uma praga, uma vergonha para esta comunidade. Seu lugar não é mais entre nós. O ar pareceu rarear, roubando-lhe o fôlego. Ela mal podia crer que a sua própria gente, aqueles que a viram nascer, a abandonariam de tal forma. Mas ela mal sabia que o pior ainda estava por vir. Vocês me exilam? Para onde me mandam? Sua voz era um fio tênue, quase inaudível, mas carregada de uma desesperança abissal. Dom Rodrigo, com um sorriso de escárnio que não alcançava seus olhos frios, gesticulou para a escuridão além dos limites da vila. Para onde você pertence agora, Esperança? Pro deserto, pros selvagens. O sangue gelou em suas veias. Os selvagens, os apaches, histórias de sua brutalidade, de suas raids e sua crueldade, eram contadas em sussurros assustados ao redor das fogueiras, aqueles a quem temiam mais do que a própria morte. Ser entregue a eles era uma sentença mais terrível que a morte rápida. Era a promessa de um sofrimento inimaginável. Naquele momento, um som vindo da floresta mudou tudo. Um cavalo negro surgiu das sombras, puxando uma carroça tosca. Seu condutor, um homem de rosto impassível, vestindo couro e penas, os olhos fixos nela, com uma intensidade que a fez tremer. Ele não era um dos homens do vilarejo. Era uma apache, uma escolta. O pavor a dominou. O portão da jaula se abriu com um rangido metálico. Um som que marcou o fim de uma vida e o início de um inferno. Empurrada com violência, ela cambaleou, as mãos algemadas, o coração em descompasso. Dom Rodrigo deu a ordem: levem-na e que não retorne. A jornada começou sob o manto pesado da noite. Cada passo da carroça empoeirada era um tormento. Esperança era uma prisioneira do medo e da incerteza. O ar frio do deserto cortava sua pele, mas era o terror da escuridão, dos sons desconhecidos da noite, do silêncio ameaçador de seu captor, que a envolvia em um manto de pânico. Ela tentou se agarrar a qualquer vislumbre de esperança, mas a paisagem árida, pontilhada por cactos espinhosos e rochas ameaçadoras, parecia refletir a desolação em sua alma. Horas se arrastaram,
cada minuto um século de angústia. Ela imaginava a tortura, a humilhação que a esperava nas mãos daqueles que a sociedade chamava de demônios. Seus opressores do vilarejo haviam-a entregado à boca do lobo, e ela sentia os dentes da besta se fechando. Mas, por entre as frestas da desesperança, um sentimento estranho começou a brotar. À medida que as luzes distantes de San Miguel diminuíam no horizonte, uma sutil, quase imperceptível, sensação de alívio se instalou. O ar ali, embora gelado, parecia mais limpo, sem o peso opressor dos olhares de julgamento, dos sussurros corrosivos. A cada milha, ela se afastava não apenas da vila, mas também de uma vida de condenação silenciosa. O medo ainda era um companheiro constante, mas a ausência da hostilidade velada de seu próprio povo era um bálsamo estranho para sua alma ferida. Ela estava sendo levada para o desconhecido, sim, mas também para longe do conhecido que a sufocava. O que ele disse em seguida a deixou sem palavras. As primeiras luzes do amanhecer começaram a pintar o céu de tons avermelhados e dourados, quando a carroça finalmente parou. Diante dela, um vale rochoso se abria, salpicado por tendas de couro e fumaça que subia em espirais finas. Era o acampamento. Seus olhos, de um castanho escuro e penetrante, encontraram os dela. Eles eram profundos, insondáveis, mas carregavam uma autoridade inquestionável, uma sabedoria ancestral. Era o líder. Era o temido herói de quem as histórias sussurravam. Seu olhar não expressava crueldade, nem raiva, apenas uma calma calculada, um escrutínio intenso. Esperança sentia um arrepio percorrer sua espinha. O que seria de seu destino agora? O que aquele homem via nela? E o que faria dela? O ar noturno, antes sufocante dentro da jaula, agora era uma lufada gelada de liberdade, mas também de incerteza. Esperança mal podia acreditar que seus pés tocavam o solo firme novamente. Contudo, a figura imponente do guerreiro Apache, com o rosto pintado e os olhos fixos nela, trouxe uma nova onda de apreensão. Seus músculos tensos, os olhos escuros como a noite sem estrelas. Ele parecia uma estátua viva de julgamento. Nenhum som escapava de seus lábios, mas o silêncio era mais pesado que qualquer grito, carregado de uma desconfiança ancestral. Outros apaches, sombras silenciosas que surgiam da escuridão, formavam um semicírculo ao redor, seus rostos impassíveis, os olhares afiados como facas. Cada um deles era um lembrete vívido da barreira intransponível entre seu mundo e o dela. Um abismo de ódio e mal-entendidos. Um arrepio percorreu a espinha de Esperança. Havia escapado de uma jaula para talvez cair em outra. Invisível, mas igual. Seu coração batia descompassado, um tambor frenético na solidão da noite. Tinha sobrevivido à crueldade de seu próprio povo, à fome e ao desespero, mas o olhar daquele homem, Niol, era de uma natureza diferente. Ele não via uma mulher assustada, mas um enigma, uma ameaça potencial. Ela sentia o peso de séculos de conflito, de massacres e traições, condensado naqueles olhos que a sondavam. Seria ela apenas mais uma peça num jogo que não compreendia? Ou uma vítima sacrificial? O que ele faria? Uma onda de fúria silenciosa, nascida da exaustão e da injustiça, começou a borbulhar dentro dela. Por que tinha que ser sempre assim? Prisioneira, acusada, agora à mercê de um homem que a via com o mesmo desprezo de seus captores. Ela ergueu a cabeça, os ombros tensos, os olhos fixos nos dele, recusando-se a baixar o olhar em submissão. Que a visse, que a julgasse,
mas não haveria quebrar. Ela havia passado por fogo e lama e ainda estava de pé. O que você quer de mim? Sua voz, embora baixa, cortou o ar como um fio de navalha, um desafio inesperado. Sua própria audácia a surpreendeu, e a surpresa dele foi quase imperceptível. Um lampejo rápido em seus olhos, uma leve inclinação da cabeça que ninguém mais teria notado. Por um longo momento, Niall permaneceu em silêncio, estudando-a. O ar parecia mais denso. Cada batida de seu coração, um estrondo. Então, ele finalmente falou, sua voz grave e forte como o murmúrio das montanhas. As palavras em espanhol quebrado, mas carregadas de autoridade. Você não é livre. Você é uma dívida. Seu povo tirou vidas preciosas, vidas que jamais retornarão. A cada palavra, o peso da culpa coletiva de seu povo caía sobre seus ombros, sufocando-a. Para cada um de seus, nós temos um nosso. Você é o preço de sangue. O medo se misturava à revolta. Preço de sangue. Ela não havia feito nada. Havia sido apenas uma curandeira em uma jaula. O que ele esperava dela? Que se tornasse uma escrava? Uma moeda de troca? A injustiça a sufocava. Eu não sou um objeto, ela respondeu, a voz tremendo de indignação, mas firme. Eu não devo nada a ninguém. Fui prisioneira do meu próprio povo. A resposta dele foi fria, inabalável, como a pedra do deserto. Não importa. Você é o que temos, mas há um caminho para sua vida, se puder provar seu valor. Um caminho mais duro que qualquer prisão que já conheceu. Ele fez um gesto com a mão em direção à escuridão da tenda mais próxima, de onde por um breve instante ela ouviu um choro débil e angustiado, quase inaudível, mas inegavelmente um choro de bebê. O que ele pretendia com aquilo? Niall se aproximou um passo, a sombra de seu corpo imponente engolindo a dela. Seus olhos, antes distantes, agora a fitavam com uma intensidade que a fez recuar 1 milímetro. Amanhã, ao nascer do sol, você virá a esta tenda. E se puder aquietar a morte que clama ali dentro antes que o sol se ponha, talvez e apenas talvez, você possa começar a sonhar com o dia seguinte. O que ele disse em seguida a deixou sem palavras. Fale e você não passará desta noite. Um desafio impossível, um ultimato cruel. Aquietar a morte? Como? E que morte era aquela que esperava por ela dentro da tenda? O medo gelou suas veias, mas a curiosidade, mais forte que a razão, começou a se instalar. O que a aguardava no escuro daquela tenda? O sol do deserto não oferecia consolo à alma de esperança, que se via diante de um desafio avassalador. Os 3 recém-nascidos, órfãos e frágeis, pareciam sentir a angústia de sua nova guardiã. Seus choros incessantes ecoavam na pequena tenda, um lamento que perfurava a alma de esperança e a levava aos confins de sua própria dor. Cada guincho agudo era um eco cruel do choro de seu próprio bebê, da vida que se esvaiu tão depressa. Ela os observava, minúsculas criaturas que mal cabiam em seus braços, com os rostos corados e os punhos cerrados, famintos e desamparados. Um pavor gélido a invadiu. Como poderia ela, uma mulher recém-liberta das correntes da condenação, com o coração em frangalhos, erguer 3 vidas tão preciosas? O leite em seus seios, um fardo físico da perda recente, parecia zombar dela, um lembrete constante do filho que não estava ali para bebê-lo. O desespero ameaçava esmagá-la. Uma onda de náusea subiu por sua garganta. Ela mal conseguia cuidar de si mesma, arrastando-se pela existência como um fantasma. E agora,
3 pequenas almas dependiam dela para cada respiração. O que faria? Como alimentaria essas bocas famintas num mundo onde o sustento era uma batalha diária e onde ela mal tinha o suficiente para si? A aldeia Apache era um refúgio, sim, mas também um lugar de costumes desconhecidos, de um silêncio que, por vezes, parecia tão opressor quanto os gritos. A exaustão a dominava, mas os choros não cessavam, exigindo uma resposta, uma ação. Seria capaz de encontrar a força que nem sabia que possuía. No entanto, em meio à tempestade de sua alma, uma voz suave e ancestral começou a murmurar. Era a voz de sua avó Esperança, a curandeira, ecoando em sua memória. A vida é um rio, minha neta, a avó costumava dizer. E mesmo quando a correnteza é forte, sempre há um caminho. Um lampejo de determinação acendeu-se em seus olhos marejados. Seus próprios pais a haviam abandonado, mas sua avó, uma mulher de sabedoria profunda e mãos que curavam, a tinha acolhido. E agora era a vez dela acolher. Levantou-se, o corpo pesado, mas a mente clareando. A vida de sua avó foi um testamento de resiliência, de cura, de um conhecimento que ia além das limitações do mundo dos brancos. Esperança havia aprendido sobre as ervas, sobre as raízes que acalmavam a dor, sobre os pequenos segredos da floresta que alimentavam e protegiam. Sua avó a ensinara a observar, a escutar a terra, a entender os ritmos da natureza. A resposta estava ali, não em seu leite que era para um filho só, mas na sabedoria que lhe foi transmitida. Ela precisaria de mais do que seu próprio corpo poderia oferecer. Com uma nova energia, Esperança começou a agir. Moveu-se com uma intuição que surpreendeu a si mesma. Saiu da tenda, ignorando a curiosidade dos poucos apaches que a observavam à distância, e dirigiu-se aos arredores do acampamento. Precisava de leite, sim, mas não o dela. Localizou uma cabra leitoa que os apaches mantinham por perto, a fêmea de olhos dóceis que amamentava seus próprios filhotes. Com delicadeza e a lembrança de como sua avó ordenhava as poucas cabras que tinham, Esperança conseguiu coletar um pouco de leite fresco. Voltou apressadamente à tenda, onde o choro dos bebês parecia ter dobrado de volume. Mas leite puro para recém-nascidos não era o suficiente. A avó Esperança sempre dizia que o estômago de um bebê era como uma flor delicada. Ela pegou um pequeno pote de argila, acendeu um fogo brando e começou a preparar uma mistura com o leite da cabra, adicionando cuidadosamente algumas gotas de um chá suave feito de ervas que sua avó usava para acalmar a digestão. Com um pedaço de pano limpo e macio, ela fez uma pequena trouxinha. Um substituto improvisado para uma mamadeira, embebendo-o na mistura morna. Aproximou-se do primeiro bebê, o menor e mais frágil dos 3. Com mãos trêmulas, mas firmes, ofereceu a trouxinha molhada. O bebê faminto instintivamente começou a sugar. Uma onda de ternura inundou Esperança, um calor há muito esquecido. O choro silenciou, substituído por pequenos sons de satisfação. Um por um, ela alimentou os 3, sentindo a vida voltar a eles, a força crescendo a cada gole. Observou seus rostos adormecidos, serenos agora, e uma paz estranha, mas poderosa, invadiu seu próprio coração. Ela não estava apenas alimentando corpos, estava alimentando sua própria alma. O vazio começava a ser preenchido, não com esquecimento, mas com um novo propósito. Será que essa nova maternidade traria a ela a cura que tanto buscava? Miol, o guerreiro que a resgatara, observava de longe da entrada da tenda. Seus olhos,
geralmente duros e impenetráveis, suavizaram-se ao ver a cena. Ele havia a maneira como ela se movia, com uma graça quase ritualística, preparando o alimento, acalmando os pequenos, revelava uma sabedoria que ele não esperava encontrar em alguém de seu povo, de sua civilização. Quando o último bebê adormeceu nos braços dela e a quietude finalmente se instalou na tenda, Niol entrou. Seus passos eram leves, mas sua presença preenchia o espaço. Esperança levantou o olhar, surpresa por sua aproximação. Esperava talvez um aceno de aprovação, um reconhecimento silencioso de seu feito. Mas Niol, com seu olhar intenso fixo nela, ignorou os bebês adormecidos e sua recente vitória. Sua voz, grave e profunda, rompeu o silêncio com uma pergunta inesperada. Um sussurro que revelava uma vulnerabilidade que Esperança jamais imaginou ver naquele homem temido. Você também perdeu um filho? A cada dia que nascia sobre o vale sagrado dos Apaches, Esperança desabrochava. Longe das correntes invisíveis que a prendiam em seu antigo mundo, ela encontrava uma liberdade que nunca imaginou ser possível. Uma brisa suave que afastava o pó da humilhação. Os choros dos bebês, antes um som estranho que perfurava sua alma, agora eram a mais doce melodia, notas de vida que a puxavam do abismo. Ela os embalava com a ternura que a própria vida lhe negou por tanto tempo, sentindo cada pequeno batimento em seus corações frágeis. Cada respiração quente te ligava a um novo propósito. A cada mamada, a cada troca de fralda, um pedaço de seu coração, antes estilhaçado e inerte, se recompunha, florescendo como as papoulas selvagens na primavera. Ela havia se tornado a mãe de que precisavam, um porto seguro em meio à vastidão do deserto, e eles, por sua vez, a âncora que a impedia de afundar novamente na desesperança. Niol, o guerreiro que a resgatara e a trouxera para sua tribo, observava-a de longe, com uma intensidade silenciosa. Seus olhos antes fixos e distantes, Esperança, com a voz embargada pela emoção, contava histórias de seu passado, dos preconceitos que a acorrentavam, da dor que a consumia em seu antigo vilarejo. Niol, por sua vez, compartilhava o fardo pesado de seu próprio povo, a luta incessante pela sobrevivência em terras cada vez mais hostis, as perdas que marcavam cada passo de sua jornada. Ele a via não como a mulher julgada de antes, mas como uma alma resiliente, capaz de um amor sem limites. Um amor que ele mesmo ansiava. O que ela sentia por ele? Os dias se tornaram semanas, e o ritmo da vida Apache, tão diferente do seu passado sufocante, se tornou um bálsamo para sua alma ferida. Esperança aprendeu a colher ervas medicinais, a decifrar os sinais da natureza em cada folha e cada nuvem, a sentir a terra pulsando sob seus pés descalços. Niol, antes um enigma estoico e impenetrável, revelava nuances de sua alma, uma doçura velada sob sua tasca de guerreiro. Ele a ensinava a rastrear pegadas, a entender os ventos que seguem. Às vezes, ao se curvar sobre os bebês adormecidos, suas mãos se tocavam inadvertidamente e um arrepio elétrico percorria a pele de ambos, uma promessa não dita. Um medo gelado ainda a percorria ao lembrar-se dos olhares cruéis do vilarejo, da ameaça constante de serem descobertos. Mas a cada dia, o calor da nova vida, que construía ao lado de Niol e dos pequenos, a envolvia, afastando as sombras. O que aconteceria se o passado, com sua sede de vingança, a alcançasse?
Uma tarde, enquanto o sol se punha em tons de cobre e púrpura sobre os picos distantes, Niol a encontrou junto ao rio, lavando a roupa dos bebês em um ritmo quase hipnótico. A luz dourada banhava seus cabelos escuros e um sorriso raro, de uma beleza quase dolorosa, brincava em seus lábios enquanto ela murmurava uma canção de ninar que sua avó Esperança havia lhe ensinado. Ele se aproximou em silêncio, a presença imponente, mas agora estranhamente familiar. Não havia palavras, apenas a verdade nua de dois corações que haviam conhecido a mais profunda escuridão e agora encontravam luz um no outro, um espelho de dor e esperança. Ele estendeu a mão, forte e gentil, e ela a aceitou sem hesitação, seus dedos se entrelaçando em um laço inquebrável. Um toque que valia 1000 promessas, um refúgio da tempestade que ambos carregavam em suas almas. Ela sabia que dali em diante não havia mais volta para o que um dia fora. Ele a puxou para perto, seus olhos buscando os dela com uma urgência silenciosa, um convite que ela aceitou com um tremor no peito. A doçura daquele momento era avassaladora, uma canção esquecida que renascia, um bálsamo para as feridas abertas. O mundo parecia parar, os pássaros silenciavam seus cantos, o vento parava de soprar nas folhas das árvores. Quando seus lábios finalmente se tocaram, não Esperança sentiu cada cicatriz em seu corpo e alma se curar um pouco. O peso do passado se dissipando em fumaça. Naquele instante, o futuro parecia ter um caminho claro, um lar, ao lado daquele homem e de seus filhos adotivos. Mas a serenidade durou apenas um sopro, uma ilusão cruel, um instante de paz que seria brutalmente dilacerado. De repente, um vulto surgiu correndo em meio às árvores. Um batedor apache, o rosto contorcido em pânico, os olhos arregalados de terror. Ele mal conseguia recuperar o fôlego, a voz falhando enquanto gesticulava descontroladamente na direção do horizonte, como se tentasse afastar um pesadelo. A atmosfera antes romântica e serena se desfez em um segundo, substituída por uma urgência gélida que congelou o ar. Niol se afastou bruscamente de Esperança, sua expressão endurecendo instantaneamente, voltando a ser o guerreiro imponente e alerta de antes. O homem apontava freneticamente para o leste, sua voz rouca de tanto gritar, quase um sussurro gutur. Um grande número. Estão próximos. O batedor cambaleou. As palavras mal formadas, entrecortadas por ofegos. Mas a mensagem era clara, terrível e inconfundível. O perigo iminente, vindo do mundo que Esperança um dia conhecera e do qual havia fugido, estava às portas do Vale Sagrado. E ela sabia, com uma certeza arrepiante que gelava sua alma, que aquele perigo não vinha para trazer paz. O que eles fariam agora diante da iminente catástrofe? O sol, um disco ardente no céu implacável do deserto, mal começava a desenhar sombras longas pelas rochas, quando o som que Paloma tanto temia rasgou o silêncio. Não era o sussurro do vento ou o chamado de uma ave, mas o tropel pesado de cavalos e a gritaria abafada de homens. Era o retorno do passado, manifestado na figura imponente de Ramiro Vázquez e sua comitiva, que se aproximavam da cabana de Paloma como um bando de lobos famintos. O ar rarefeito se tornou denso, carregado de uma tensão que fez a garganta de Paloma secar. Dentro da pequena cabana de madeira, Ana percebeu o perigo no mesmo instante em que Paloma.
Seus olhos, antes calmos e observadores, endureceram, tornando-se fendas de aço prontas para a batalha. Ele pegou seu rifle, seu corpo tenso como uma corda esticada, a mente calculando cada movimento, cada estratégia. Itzel, adormecido nos braços de Paloma, parecia alheio à tempestade que se formava do lado de fora. Seu rostinho sereno um contraste doloroso com a angústia que dilacerava a alma da jovem. Paloma sentiu um calafrio percorrer-lhe a espinha. O coração batia forte, um tambor frenético em seu peito, enquanto a imagem de Ramiro se tornava mais clara, trazendo consigo o peso de todos os preconceitos e ameaças. Ramiro, montado em seu garanhão negro, parou a poucos metros da cabana, seu olhar gélido fixo em Paloma e a Ana. Seus homens, uma dezena de vaqueiros endurecidos e armados, cercaram. Então, você escolheu o lado dos selvagens, Paloma Herrera? A voz de Ramiro ressoou, fria e cheia de escárnio. Esperava mais de você, uma mulher de nosso sangue. Mas parece que a sujeira Apache corre mais fundo em suas veias do que eu imaginava. A provocação visava ferir e atingiu em cheio. Paloma sentiu um misto de raiva e pavor. Ela sabia que a ira de Ramiro não conhecia limites. E agora ela havia desafiado abertamente. Mas o que mais a aterrorizava era a consciência de que sua escolha havia arrastado a Ana e o pequeno Itzel para um perigo iminente. Será que ela havia condenado a única família que havia encontrado? Ana, impassível por fora, sentiu a fúria borbulhar dentro de si. Ele se colocou à frente de Paloma, seu corpo musculoso um escudo contra a maldade que emanava de Ramiro. Este é o meu lar agora, disse a Ana em seu espanhol ainda imperfeito, mas com uma convicção que ecoava nas montanhas. Este é o lar de Itzel. Ninguém o tomará de nós. Sua bravura era inegável, mas Paloma via a desvantagem numérica, a forma como os homens de Ramiro sorriam, confiantes em sua superioridade. O exército do antagonista era maior do que eles imaginavam, e a coragem de Ana, embora inspiradora, parecia condenada diante de tamanha força. Ramiro riu, um som cruel que parecia raspar a alma. Seu lar? Um buraco de rato roubado de uma curandeira morta? E você, selvagem, acha que pode ditar as regras aqui? Esta mulher é nossa. Ela pertence ao nosso povo. E o filho que ela amamenta, uma aberração. Entreguem-se ou paguem o preço por sua insolência. A tensão era insuportável. Paloma apertou Itzel contra o peito, seu pequeno corpo tremendo levemente. As lembranças de seu próprio filho morto, de sua solidão dilacerante, se misturavam ao medo presente. Ela tinha encontrado um novo propósito, uma nova vida, e agora tudo estava prestes a ser arrancado dela novamente. A culpa corroía-a, a culpa por ser mestiça, a culpa por amar um Apache, a culpa por colocar a Ana e Itzel em perigo. A Ana levantou o rifle, pronto para a luta, mesmo que soubesse que as chances eram mínimas. Seus olhos encontraram os de Paloma. Uma promessa silenciosa de proteção até o último suspiro. Era uma imagem de fúria e lealdade indomáveis. Mas Paloma não podia permitir. Não podia ver a Ana tombar. Não podia ver Itzel órfão novamente por sua causa. A mente de Paloma girou, buscando uma saída desesperada. Uma ideia terrível, mas talvez a única chance começou a se formar. Ela não seria a razão da destruição daquela nova e frágil família. Não seria. Com uma determinação gélida que brotou do mais profundo de seu desespero, Paloma, ainda com Itzel nos braços, deu um passo à frente, para o choque de Ana.
Parem! Ela gritou, sua voz trêmula, mas carregada de uma força que não sabia que possuía. Ramiro, surpreso com a interrupção, hesitou. Paloma entregou Itzel a um Ana atônito, que a olhava com uma mistura de confusão e desaprovação, como se soubesse o que ela faria. Seus olhos se comunicaram em um instante de dor e despedida. Eu irei com vocês, Paloma declarou, virando-se para Ramiro, o coração sangrando, mas a voz firme. Levarei Itzel para um lugar seguro. Depois disso, farei o que você exigir. Mas a Ana e seu filho ficarão em paz. Eles não têm nada a ver com isso. Aquele ato de autossacrifício cortou o ar como uma lâmina afiada. Ela se entregaria para salvar aqueles que amava, mas ela mal sabia que o seu sacrifício apenas a levaria para uma escuridão ainda maior. Esperança estava de volta ao vilarejo, mas não como a mulher quebrada que um dia partira. Seu corpo podia estar acorrentado, arrastado pelas ruas de pedra, exposto à curiosidade maliciosa dos mesmos rostos que antes a haviam condenado. Mas seu espírito se recusava a ser subjugado. A jaula, enferrujada e gélida, era a mesma que aprendera no passado, e correntes que roçavam em seus pulsos pareciam sussurrar a velha canção de sua desgraça. No entanto, em seus olhos, agora ardia uma chama que as chibatas do preconceito jamais conseguiriam apagar. A dor física era um mero detalhe comparado à fúria silenciosa que a impulsionava. As memórias do vale, da liberdade, do amor incondicional pelos pequenos e por Ana, eram o escudo impenetrável contra o desespero. Ela não era mais a jovem assustada. Ela era Esperança, a mãe, a guerreira de alma, forjada no calor do deserto e na compaixão dos apaches. Dom Ramiro Vasquez, a figura imponente do seu algoz, caminhava ao redor da jaula com um sorriso de triunfo que mal disfarçava a crueldade em seu olhar. Ele desfrutava daquele momento, da humilhação pública da mulher que ousara desafiar sua autoridade e suas crenças. A multidão, misto de medo e escárnio, lançava olhares furtivos, alguns com pena, a maioria com a. Eles a viam como uma aberração, uma traidora que havia se deitado com os selvagens, maculando a pureza de São Miguel. A vitória de Ramiro parecia absoluta, esmagadora. Ele tinha o controle. Ele tinha Esperança, presa como um animal, exposta à luz cruel do sol, esperando pelo julgamento final que seria sua condenação. Você voltou para o seu devido lugar, criatura. Ramiro sibilou, sua voz arrastada como areia movediça. Seus olhos dançavam com uma satisfação doentia. Entre as bestas que você tanto idolatrava, eles te abandonaram como todos os outros. Ele parou bem em frente à jaula, a sombra de seu corpo caindo sobre ela como um sudário. Você achou que podia escapar das regras, não é? Que podia desafiar a ordem de Deus e dos homens, mas o deserto não perdoa a insolência. E São Miguel menos ainda. Um lampejo de desprezo e desafio passou pelos olhos de Esperança. Seu corpo doía, a fome apertava, mas sua voz, embora baixa, carregava a força de uma rocha imponente contra a maré. Eles estão onde seu ódio nunca alcançará, Ramiro. Meu lar agora é com eles, nas montanhas. E a diferença entre mim e você é que eu não tenho medo do meu próprio reflexo. Minha alma é livre, mesmo nessas correntes. Você pode me prender, pode me ferir, mas nunca vai quebrar o que eu sou. Eu não sou um animal. Eu sou uma mulher e sou mãe. E meus filhos estão seguros, longe da sua podridão. Cada palavra era um estilhaço de vidro, cortando a ilusão de poder do homem à sua frente. Sua insolência era um ultraje, um desafio direto que acendeu a fúria nos olhos do chefe local.
Seu rosto avermelhou-se, a veia em sua testa pulsando. Ele levantou a mão como se fosse desferir um golpe, mas se conteve, lembrando-se da plateia. Mas ela mal sabia que sua ousadia apenas selaria o seu destino de uma forma que ela jamais poderia imaginar. Enquanto a sombra da tirania caía sobre São Miguel, nas montanhas, a fúria silenciosa de Aana queimava. A ausência de esperança era um buraco em seu peito, um eco gélido na tenda que agora parecia vazia demais. Mesmo com os 3 pequenos a seu lado, dormindo serenamente, alheios à tormenta, seus olhos, normalmente imperturbáveis, revelavam uma tempestade contida, a fúria de um leão cujos filhotes foram ameaçados. Ele sabia. Sabia que ela havia sido levada de volta ao inferno de onde a resgatara. Não havia tempo a perder. Não havia espaço para o luto. Havia apenas a necessidade de agir. Reuniu os anciãos, os guerreiros mais experientes. A sala de reuniões na grande tenda comunal era um caldeirão de tensão e determinação. A Ana, com sua postura estoica e imponente, traçou um plano com a precisão de um caçador experiente. Cada movimento mateado, cada sombra calculada. Eles a levaram de volta. Ele está presa. Nós vamos resgatá-la, declarou ele, sua voz grave e sem hesitação, a reverberação de um trovão distante. Eles querem quebrar seu espírito, mas não permitiremos. Ela é parte de nós agora. Seus filhos são nossos filhos. Ninguém fica para trás. Não havia espaço para a dúvida, apenas para a determinação. Eles não poderiam permitir que uma de suas irmãs fosse devorada pela escuridão do mundo branco. Os guerreiros leais e aguerridos aceitaram a missão com o silêncio respeitoso que precedia a batalha. Seus olhares endurecidos, corações batendo no mesmo ritmo furioso do seu líder. A noite seria longa, uma noite de retribuição e sangue. Uma noite que mudaria tudo. Sob o manto escuro do deserto, a tribo se moveu como fantasmas, seus passos abafados pela areia e pelas rochas, o som do vento uivando em seus ouvidos. A Ana liderava o grupo, seu coração batendo no ritmo da vingança e da esperança. Cada fibra de seu ser focada em esperança e nos pequenos. Ele via a imagem dela, seu sorriso gentil, a força em seus olhos, a dedicação aos bebês. Cada pedaço de caminho percorrido era uma promessa, um juramento feito à mulher que havia trazido luz e vida para o seu povo, para os seus filhos. Ele prometera protegê-la, e essa promessa seria cumprida, mesmo que custasse sua própria vida. O que ele disse em seguida a seus homens, antes de entrarem na periferia do vilarejo, era um segredo entre eles e os espíritos da terra. Um grito de guerra silencioso que ecoaria na alma de cada um. As primeiras luzes do amanhecer pintavam o céu em tons de sangue e cinzas, quando o som de cascos e gritos de guerra irrompeu no silêncio opressor do vilarejo. A Ana e seus guerreiros surgiram das sombras, lobos selvagens em meio a ovelhas assustadas, suas flechas e lanças prontas para a batalha. A jaula de esperança era o epicentro daquele caos, e a Ana, com sua figura imponente e olhos flamejantes, avançava sobre ela, ignorando a pouca resistência que se apresentava. A população correu em pânico, gritos de terror rasgando o ar enquanto os homens. A liberdade estava ali, ao alcance de suas mãos, mas Ramiro Vasquez não era um tolo. Ele havia antecipado um ataque, talvez não tão furioso, mas um ataque. Com um sorriso sinistro, o chefe do vilarejo ergueu a mão. Um gesto sutil, quase imperceptível em meio ao pandemônio. De repente,
Do telhado da igreja, de um ponto de observação privilegiado, uma figura sombria emergiu. Era um homem de pele morena, com o rosto pintado em padrões que outrora simbolizavam a paz, agora retorcidos em uma máscara de traição. Seus olhos vazios, desprovidos de qualquer calor, apontaram uma arma carregada na direção de Aana. Era um ex-aliado Apache, um batedor que Ramiro havia corrompido, com promessas de poder e pilhagem. Um lobo em pele de ovelha, agora revelando sua verdadeira natureza. Um tiro ressoou pelo ar, não um tiro de espingarda comum, mas o som seco e agudo de um rifle de precisão, concebido para matar à distância. A bala viajou com a velocidade da morte, um sussurro fatal. A Ana, que acabara de quebrar a última corrente de esperança, sentiu um calor súbito e lancinante no peito. Ele olhou para baixo, onde uma mancha escura e úmida começava a se espalhar em sua túnica de couro, bem sobre o coração. Seus olhos se arregalaram por um instante, o choque substituindo a fúria. A arma caiu de suas mãos. Aquele momento, de triunfo e desespero, de liberdade e traição, congelou no tempo. O guerreiro Apache, o herói indomável que havia desafiado tantos perigos, estava de joelhos, sua força esvaindo-se, sua vida escorrendo para a terra árida. A Ana, o protetor, o pai, o amado, jazia entre a vida e a morte, uma vítima de um plano macabro e da mais vil traição. O que aconteceria agora? Seria este o fim de tudo? O ar estava carregado de uma tensão palpável, tão densa que sufocava cada respiração, cada fio de esperança. Esperança, com os 3 pequenos nos braços, permanecia firme, um escudo humano à frente de Niol, seus olhos fixos na multidão hostil que o cercava. Era o fim, pensou ela, o inevitável desfecho de uma vida que só conhecera a dor e a incompreensão. As faces em volta eram máscaras de ódio e medo. Cada grito, uma sentença. Niol, ao seu lado, apesar de ferido e exausto, erguia-se com a dignidade de um rei desolado, preparado para o golpe final. A lâmina de um dos homens de Dom Hector brilhou sob o sol, apontando diretamente para o coração do guerreiro, e um frio mortal percorreu a espinha de esperança. Sua garganta se fechou, e ela se preparou para gritar, o último e desesperado apelo contra a injustiça que estava prestes a se consumar. Mas ela mal sabia que o destino tinha outros planos. Quando toda a esperança parecia perdida, uma voz se ergueu da multidão. Não um grito de fúria, mas um sussurro audível que se espalhou como um murmúrio de desaprovação. Era a voz de uma mulher idosa, Maria, cujas mãos haviam ajudado muitas crianças a nascer e muitos doentes a curar, e que um dia fora ajudada pela avó de Esperança. Basta! Ela bradou, e sua voz, embora fraca, ecoou com a força de um trovão. Não vamos nos tornar assassinos neste dia. Não sob o olhar de Deus e de nossos filhos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer grito, rompido apenas pelo choro fraco de um dos bebês nos braços de Esperança. Dom Hector girou, seu rosto contorcido pela fúria. Silêncio, velha tola. E se não é da sua conta? Mas a velha Maria não se intimidou. É da conta de todos nós, Dom Hector. Que tipo de homem seremos se permitirmos que a injustiça se torne nosso pão diário? Vão matar um homem desarmado diante de crianças inocentes. Crianças estas que a mesma mulher que vocês condenam salvou da morte. Não se esqueçam que muitos de nós vimos Esperança carregar essas almas, rejeitadas por seus próprios, trazidas de volta da beira do abismo. Não se esqueçam do sangue derramado e das vidas que se perderam para que este ódio cegasse nossos olhos. Suas palavras, simples e diretas,
atingiram em cheio os corações dos mais hesitantes. Um burburinho de vozes começou a crescer. Desta vez, não de ódio, mas de dúvida e de um ressurgimento de consciência. Os homens de Dom Hector hesitaram, suas lâminas agora apontadas para o chão. A semente da dúvida havia sido plantada. Dom Hector, percebendo que perdia o controle da situação, tentou recuperar a autoridade com um rugido. Covardes! Não se deixem enganar pelas palavras de uma velha bruxa. Mas era tarde demais. O respeito por Maria e a verdade em suas palavras haviam quebrado o feitiço do medo. Outros começaram a se manifestar, tímidos a princípio, depois mais audaciosos. Um fazendeiro, cujo filho fora curado por Esperança em tempos de desespero, deu um passo à frente. Ela tem razão, Dom Hector. Não somos animais. O que ganharemos com mais sangue? Apenas mais desgraça. A hostilidade que antes dominava o ar começou a se dissipar, substituída por uma atmosfera de incerteza e, para alguns, de arrependimento. Dom Hector, humilhado e impotente, viu seu poder escorrer por entre os dedos como areia fina. Sua face, antes rígida e arrogante, agora mostrava a feia máscara da derrota. Os olhares da multidão, aqueles que o seguiram cegamente, começaram a se dispersar, um a um, deixando-o isolado em sua própria crueldade. Era justiça poética se manifestando, não com violência, mas com a força inegável da verdade. Com um rosnado de pura frustração, Dom Hector jogou sua arma ao chão e se virou, marchando para longe, derrotado não por uma lâmina, mas pelo despertar da consciência coletiva. Sua figura desapareceu na poeira, levando consigo a sombra de sua tirania. O vilarejo, antes uma fornalha de preconceito, agora respirava um ar de alívio e reflexão. Esperança, ainda segurando os bebês, sentiu uma onda de exaustão e gratidão. As correntes que a prendiam se soltaram, não pelas mãos de alguém, mas pela libertação de um jugo maior. Neil, cambaleante, é um passo à frente, seus olhos fixos nos de Esperança. A multidão, agora mais curiosa que hostil, observava em silêncio, enquanto o guerreiro Apache e a mulher mestiça se aproximavam. Ele estendeu a mão para ela, não em um gesto de posse, mas de profundo respeito e reconhecimento. Esperança, seus olhos marejados, largou os bebês no chão com cuidado e correu para ele. Seus corpos se encontraram em um abraço desesperado, não de amantes que se reencontram, mas de almas feridas que encontraram seu porto seguro. A multidão murmurou, alguns com surpresa, outros com uma nova e inesperada. Foi o começo de tudo. A resistência de Esperança, a coragem de Niol e a inocência dos pequenos haviam, de alguma forma, quebrado a espiral de ódio que o cercava. A hostilidade do vilarejo não se desfez por completo, mas perdeu sua força ao ser confrontada pela verdade mais simples. O amor era uma força indomável. Eles escolheram um novo lar, longe das sombras de San Miguel, nas profundezas de um vale escondido, onde o rio sussurrava segredos antigos às pedras e a terra era fértil. Niol construiu uma cabana robusta e um lar para a família que a vida tão cruelmente lhe oferecera. Esperança não era mais a mulher marginalizada e acuada. Seus olhos, antes carregados de tristeza, brilhavam com uma serenidade que só a verdadeira aceitação pode trazer. Ela era a mãe, companheira e a curandeira de sua nova tribo, uma ponte entre mundos que antes pareciam irreconciliáveis. Os 3 filhos,
Cada um, com sua peculiaridade, cresceram sob o olhar atento e o amor incondicional. Itzel, o pequeno Apache que outrora implorara por leite, agora era um jovem guerreiro, forte e leal, com o riso fácil e o coração bom. Ele aprendeu a sabedoria da floresta com Niou e a compaixão de Esperança. Junto a ele estavam os outros dois, cada qual florescendo à sua maneira, em um mundo onde suas origens não eram uma marca de vergonha, mas uma tapeçaria rica e colorida de identidades entrelaçadas. Suas vozes ecoavam no vale, preenchendo o silêncio com a doce melodia da infância e da esperança. Niou, o guerreiro estoico, revelou-se um pai e um parceiro de ternura inesperada. Seus olhos, que antes refletiam a dureza da sobrevivência, agora suavizavam ao encontrar os de esperança. A dor que os unira se transformara em uma profunda e inabalável cumplicidade. Eles eram a rocha um do outro, forjados no fogo da adversidade. E seu amor era o alicerce sobre o qual uma nova geração estava sendo erguida, livre do veneno do preconceito. A pequena família prosperava, não apenas em o tempo, que antes parecia um fardo, agora era um aliado, costurando as feridas do passado e tecendo um futuro de promessas. Em noites claras, sob o manto de estrelas que pareciam abençoar seu novo lar, Esperança e Niou sentavam-se juntos, observando os filhos adormecidos ou brincando ao longe. Suas mãos se encontravam, um toque que falava de todas as provações superadas e de todas as vitórias silenciosas. A vida para eles não se resumia a sobreviver, mas a florescer, amar e a ser o porto seguro para aqueles que um dia foram marginalizados. Naquele vale, onde o sol se deitava em tons de ouro e púrpura, eles encontraram sua redenção, um lar construído sobre a verdade de que a família, em sua essência mais pura, é uma escolha de amor, resiliência e compaixão. Se esta história tocou seu coração, se inscreva em nosso canal para mais histórias como esta. Comente abaixo o que foi que mais te emocionou e compartilhe esta mensagem com alguém especial. Estamos trabalhando duro